próximo painel deste dia abordará o tema IPv6. Existe vida após o NAT? Para compor o palco, nós temos o prazer de convidar o senhor Evandro Varonil, diretor da Fasternet. Convidamos agora os palestrantes deste painel. O senhor Oscar Robles, CEO do LACNIC. O senhor Jordi Pallet, CEO e CTO da Consulitel. O senhor Wagner Maia, conselheiro da Brint e presidente do LACNIC. O senhor Antônio Moreiras, gerente de projetos e desenvolvimento do NIC-BR. Enquanto os nossos convidados ocupam seus lugares, nós lembramos a todos que os melhores momentos das apresentações aqui realizadas serão disponibilizados no site da Brint e que o material completo será disponibilizado exclusivamente às associadas da Brint. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este painel o senhor Evandro Varonil. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, nós temos aqui dois palestrantes nossos que vão falar em espanhol, mas eu pedi que eles façam suas apresentações mais pausadamente e é perfeitamente compreensível, e apesar de nós termos a tradução simultânea, ok? Então, eles vão fazer a apresentação em espanhol e dois palestrantes em português. Eu chamaria atenção para o tema, é um tema bastante recorrente, IPv6, mas eu sempre comento, todo ano a gente faz na Brint um painel de governança ou um painel sobre IP, e eu sempre digo para vocês terem uma preocupação além do regulatório, e não estou minimizando a importância do regulatório, e agora, alguns anos para cá, a gente tem trabalhado muito na gestão dos provedores, mas eu peço atenção também para outros fóruns que tratam sobre IP, como, por exemplo, foi o LACNIC, que aconteceu na semana passada em Foz do Iguaçu, onde nós tivemos alguns temas muito interessantes relativos ao IP, a internet propriamente dita. Então, nesse LACNIC, aqui o Oscar Robles, que é CEO do LACNIC, e o Maia, que é presidente do LACNIC, nos representa aí o Brasil, foi o maior LACNIC de todos os tempos. Foi o LACNIC 27 e foi o maior de todos os tempos no Brasil, em Foz do Iguaçu. Mas, pelos números que foram apresentados, metade da participação era brasileiros, mas a outra metade de outros países da América Latina. Foram discutidos temas muito importantes, como o IPv6, que vai ser falado aqui para vocês, e também algumas políticas de IP que influenciam diretamente alguns de vocês. Vou falar em causa própria, mas eu defendi uma política para diminuir a alocação do bloco /22 para /24, que obteve consenso e foi aprovada. E isso vai, inclusive, afetar a tabela de valores de anuidade do seu AS que você paga. Vai diminuir, vai ter uma classe, e a small e micro vão ser separadas. Vou falar brevemente, mas depois, se alguém quiser saber mais detalhes, nós discutimos isso praticamente, foi o dia todo nessa discussão da política e de alguns outros itens na AGO do LACNIC. Então, eu mostro que o que foi feito lá reflete em vocês, assim como aquilo que é feito no regulatório, no fiscal, que a gente vem comentando em alguns, com a questão de SCM, e esse mundo de IP você precisa estar envolvido. E graças à participação tem aumentado bastante dos provedores. Alguns que estão aqui no evento da Brint, ficou apertado, porque ficou próximo, também estavam lá. Bom, muito bem. Sem mais delongas, vamos passar a questão mais técnica. Nós sabemos, eu, fui dono de provedor há muito tempo, sei que vocês também, os provedores são essencialmente técnicos. Existe uma preocupação nossa disso com o IPv6. E por isso esse painel foi constituído aqui com 4 personalidades que entendem muito sobre o assunto, sobre como ele está sendo desenvolvido e tecnicamente também. Então, combinei com eles que eles fizessem uma apresentação breve, de 5 a 10 minutos, para que a gente possa abrir, mesmo sendo o painel final, bastante tempo para perguntas. E peço que depois vocês participem ao vivo aqui no microfone, isso é importante num fórum, para tirar dúvidas técnicas mesmo.
A gente tem fugido um pouco da questão técnica, ido para a gestão, mas vamos voltar um pouquinho para a questão técnica, porque é importante implementar em IPv6. A empresa que hoje eu represento, a Fasternet, tem 90% da sua base já em IPv6, clientes finais residenciais. Ok? Isso é um número grande de pessoas já em IPv6. Inclusive figura na América Latina como um dos maiores deploys aí de IPv6 da América Latina, tá? Junto com as grandes operadoras. E tem outros, nessa lista tem outros nomes, depois o Moreiras vai mostrar, tem outros nomes de provedores brasileiros já bem adiantados, mas não são todos. Então, primeiro eu vou pedir para o Jordi começar a apresentação para a gente sobre IPv6. Vamos lá, Jordi. Voy a hablar en castellano, voy a intentar ir despacio para que se me entienda mejor. Bueno, todos sabéis que el protocolo que se utiliza hoy en día mayoritariamente en las redes es IPv4, pero realmente IPv4 es como aquel cuento que nos contaban de pequeños porque ya se ha terminado, érase una vez IPv4. Todo el mundo sabe que IPv4 se agotó en el Registro Central de Direcciones de IANA en febrero del 2011 y realmente en esta región podemos decir que el agotamiento definitivo de IPv4 se produce cuando cualquiera de vosotros que ya tenéis espacio de direccionamiento del LACNIC vais a ir a pedir de nuevo direcciones IPv4 y no os las van a poder dar porque el LACNIC desde febrero de este año está en la última fase del agotamiento. Solamente nuevas empresas newcomers, entrantes en el mercado, podrían tener espacio de direcciones. Por tanto, las preguntas que nos podemos hacer es ¿cómo vamos a poder seguir desplegando IPv6 a nuestros clientes? Y aquí hablo fundamentalmente del mercado masivo, que son los usuarios residenciales, pero también hay que pensar en que los usuarios corporativos también se van a acercar a este problema. Cuando un usuario corporativo quiera tener nuevos servicios disponibles en Internet, ya no vais a poder entregarle más direcciones porque simplemente no tenéis. Exactamente igual pasa con los grandes data centers. Tenemos sistemas de alojamiento de páginas web o de otros servicios, sistemas en la nube, los servicios cloud, que tampoco van a disponer ya de más direcciones IPv4. Entonces, por eso insisto que IPv4 debemos de considerarlo como ya algo del pasado, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues la primera alternativa sería desplegar solo IPv4. Sin embargo, ya hemos dicho que no hay direcciones, con lo cual esto se hace un poquito más complicado. Hay una posibilidad de desplegar solo IPv4, que es utilizando un mecanismo que se llama Carrier Grade NAT, CGNAT. Este mecanismo no es más que un NAT, digamos, con un nivel añadido. Es decir, mantenemos el nivel de NAT que tenemos hoy en el CPE, en el router de la empresa o en el router residencial, pero el ISP también pone un nuevo NAT, un NAT grande en su red, que además de ser un aparato muy costoso, es un aparato que rompe muchas aplicaciones. Hay muchas cosas que con Carrier Grade NAT van a dejar de funcionar, se va a incrementar la latencia, se van a incrementar los diferentes problemas que se plantean en la red, se incrementan los problemas para solucionar o para investigar delitos, crímenes y evidentemente los malos, los atacantes, van a saber sacar provecho de eso. Tenemos otra alternativa que sería Dual Stack y Dual Stack hubiese sido óptimo si hubiésemos desplegado IPv6 antes de que se acabaran las direcciones IPv4. Pero esta solución, por lo que acabamos de decir, que ya no hay direcciones, tampoco es viable. Fijaros que cuando desplegamos Dual Stack en toda la red, básicamente tenemos, como digo, el mismo problema del agotamiento de direcciones IPv4, pero además la operación de la red tiene un coste doble. El número de problemas que podemos tener en la red también se multiplica por 2, el coste de la monitorización, en definitiva incluso los recursos humanos que empleamos para mantener esa red. Por último, y en esta diapositiva quiero explicar, antes de nada, que me refiero sobre todo al core de la red y a la red de acceso. No me refiero a la última milla
en el sentido de lo que tienen los usuarios dentro de su red. Dentro de su red los usuarios necesitan todavía IPv4 porque hay muchos dispositivos, por ejemplo una simple cámara IP o ordenadores antiguos que quizás no tengan soporte IPv6, que todavía necesitan IPv4. Es decir, redes LAN tienen que mantener doble pila, ahí está claro. El problema es sobre todo la red de core y especialmente la red de acceso. Entonces, en la red de acceso, la solución que tenemos es desplegar solo IPv6. De alguna manera, esto es fácil lograrlo, hay mecanismos de transición que ya nos permiten esto, son mecanismos relativamente recientes y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo estos mecanismos están ya desplegándose en grandes redes. Y estos mecanismos básicamente, bajo mi punto de vista, son 464XLAT para redes móviles y para redes residenciales y DC con SID, y los data centers con el mecanismo SID-DC, que nos permite tener un data center con solo direcciones IPv6 y, sin embargo, que en el exterior sea visible tanto para usuarios con IPv4 como para usuarios con IPv6. En definitiva, intentamos que los usuarios actuales y los usuarios futuros sigan pudiendo acceder con cualquier tipo de servicio o aplicación independientemente de que esté funcionando con IPv4 o con IPv6, pero el ISP no necesite más direcciones IPv4 para su red de acceso e incluso para su red de core. Bien, este es un ejemplo de cómo se está haciendo el despliegue en las redes celulares, las redes móviles de los Estados Unidos. Ahora mismo hay ya los 4 más grandes proveedores que tienen casi el 75%. Fijaros que este gráfico es de enero de este año, esto ha seguido creciendo. No miréis la caída que aparece en el mes de noviembre aproximadamente del año pasado es debido al sistema de medida, no es un problema de que haya descendido el tráfico. Pero lo que quiere decir este gráfico es que en las redes celulares permitir que la red sea solo IPv6 implica que todo sigue funcionando con doble pila dentro del smartphone, dentro del teléfono celular, pero el tráfico se incrementa de una forma exponencial. Hablamos de millones de usuarios celulares, no hablamos de unos pocos miles, millones de usuarios en Estados Unidos y en otros países, pero este gráfico es solamente de Estados Unidos. Bien, otro detalle importante que se mide en las redes celulares es que las prestaciones en el sentido de la percepción de velocidad de acceso a una página web que tiene un usuario es hasta un 40% mejor con IPv6. ¿Por qué? Precisamente porque no hay NAT y tampoco hay Carrier Grade NAT, aparte de otros detalles. Pero fundamentalmente, tanto en teléfonos Android como en teléfonos Windows, que ya soportan 464XLAT, esto se consigue de forma muy sencilla. Y en el caso de iPhone, Apple ha adoptado una política de obligar a que todos los desarrolladores de aplicaciones, cada vez que actualicen una aplicación, tiene que tener soporte IPv6. Son 2 formas diferentes de aproximarse al problema, pero la ventaja para ambos es una mejora de la percepción de la calidad de servicio en un 40%. Esto está medido por Facebook, pero hay medidas hechas por Content Delivery Networks como Akamai que dan los mismos resultados prácticamente. Bien, ¿cómo desplegamos entonces IPv6? Hay un documento que nos explica que el router típico para la red residencial tiene que tener una serie de requisitos. Estos documentos del IETF, en este caso concreto es el RFC 7084, están siendo actualizados en este momento para tener soporte de esos nuevos mecanismos de transición que nos van a permitir desplegar redes utilizando solamente direcciones IPv6. Pero insisto, al mismo tiempo las aplicaciones dentro de la red siguen funcionando con IPv4 de una forma transparente para el usuario. Hay fabricantes, pocos, pero ya los hay, de CPEs que incluyen estos mecanismos, pero también hay la opción de open source que nos permite, por ejemplo, en el caso de OpenWRT, tener ese mismo soporte sin necesidad de depender del firmware que nos proporciona el fabricante. Es importante entender que IPv4 y IPv6 son 2 protocolos diferentes, no tienen nada que ver.
Sirven para lo mismo, pero no son compatibles entre sí. Es por eso que tenemos esta dificultad de la transición, pero lo que no tenía sentido era intentar mejorar IPv4 y hacerlo mal. Era mejor hacer un cambio más radical y hacerlo pensando más en el futuro. Es importante, para tener estos conceptos, contar con una buena capacitación. IPv6 no es más difícil que IPv4, pero sí que tiene muchos detalles que si no contamos con una experiencia real de quien lo haya desplegado en redes de ISP de verdad, al final implica que tú tienes aquí en la cabeza el chip IPv4 y vas a hacer muchas cosas mal porque vas a seguir pensando en IPv4. Importantísimo recordar esto, IPv4 y IPv6 son, digamos, dos animales diferentes, totalmente incompatibles. Hay que entender cómo funciona cada uno y no repetir los errores que hemos hecho con IPv4 en IPv6 porque vamos a equivocarnos de nuevo. Ejemplos muy concretos de esto. En IPv4 normalmente le entregamos a un usuario una única dirección. En IPv6 un usuario incluso residencial recibiría, por ejemplo, un /48. Un /48 significa que ese usuario tiene 65.535 subredes de 2 elevado a la 64 cada subred, porque ese es el tamaño mínimo, 2 elevado a la 64, que en IPv6 tiene cada subred. En IPv4 estamos acostumbrados a utilizar direcciones dinámicas. Cuando el usuario apaga el router y lo vuelve a encender, tiene una dirección diferente. En IPv6 eso no es bueno, eso provoca fallos. Hay que utilizar direcciones persistentes. No tiene sentido intentar mantener un sistema dinámico en IPv6 porque lo que queremos es agregar valor a nuestra red, ofrecer nuevos servicios al usuario y para eso necesitamos direcciones estables, persistentes, con lo cual al usuario le podemos ofrecer nuevos servicios en nuestra red. Otro detalle importante, en IPv4 no se le da mucha importancia al DNS inverso, en IPv6 funciona diferente, es un poquito más complejo, pero es fundamental hacerlo bien y, por ejemplo, numerar nuestras redes de una forma que sean compatibles con los 4 bits que marca el DNS inverso para hacer digamos, el reparto de direcciones entre diferentes redes. ¿Cómo crece IPv6? Bien, en esta diapositiva tenemos el crecimiento de IPv6 en el mundo, que es el primer gráfico. Si os fijáis, sigue creciendo el despliegue de IPv6. El crecimiento de IPv6 en Latinoamérica también sigue creciendo, pero curiosamente, si miro el crecimiento de IPv6 en Brasil, es verdad que ha crecido mucho, estamos en torno a un 16% de penetración de IPv6 en este país, pero sin embargo me da la sensación que ese crecimiento se ha detenido. Es muy difícil apreciarlo en la gráfica, pero si la ampliáramos veríamos que está estable. Una vez que 3 o 4 grandes proveedores han desplegado IPv6, parece que los más pequeños no lo están haciendo. Y eso está en vuestras manos, el cambiarlo. Y respondiendo, por último, a la pregunta que se hacía un poco para generar ese debate, ¿hay vida después de NAT? Y yo digo que sí, la vida después de NAT es precisamente IPv6. Tenemos ejemplos, ha habido un panel esta mañana de IoT, Smart Cities, Smart Metering. Todo esto son negocios de valor añadido para vosotros, que sois ISPs pequeños, medianos. Y de hecho hay un ejemplo que os puede aclarar muchísimo hasta qué punto esto puede añadir valor. Es un ejemplo de un contrato que ha ganado Telefónica en Reino Unido y básicamente va a desplegar 53 millones de contadores de gas y electricidad en Reino Unido hasta el año 2020. Esto es un negocio de 1,5 billones de libras esterlinas con tecnología que solo funciona con IPv6, se llama tecnología 6LoWPAN, es la tecnología básica de Internet de las cosas. Y si quisieran hacer esto con IPv4, necesitarían 34 millones de NATs. Imaginaros la complejidad de desplegar 53 millones de contadores con 34 millones de NATs. Evidentemente es algo impensable, ¿no? Creo que todo el mundo estará de acuerdo en eso. De alguna manera, para terminar, si queréis continuar en este negocio, creo que es evidente que necesitáis IPv6. Gracias.
Vou pedir que o Oscar vá lá completar mais alguns números para a gente. Obrigado pela invitação. Vou falar em espanhol, mas minha apresentação está em português. Acho que vocês vão poder seguir melhor. Então, vou falar para vocês três, em espanhol dije, les voy a comentar tres mensajes. Dos relacionados con IPv6 y una con lo que sucedió en LACNIC 27, que ya platicó un poco Evandro. Bueno, básicamente IPv4, no hay más IPv4 para los actores actuales, no hay más IPv4. Como platicaba Jordi, en febrero alcanzamos el fin del espacio de IPv4 para los proveedores actuales y solamente hay espacio para nuevos proveedores, para aquellos nuevos proveedores que no han recibido espacio de IPv4 anteriormente de parte de LACNIC. Existen otras posibilidades de obtener espacio IPv4, que es a través de adquisiciones y fusiones, y también a través de transferencias. Como ustedes saben, las transferencias, o como algunos de ustedes saben, las transferencias fueron aprobadas el año pasado, perdón, hace 2 años, por el Foro de Políticas, ese que Evandro comentaba, donde ustedes pueden participar, no solo favoreciendo una política, sino también proponiendo una política como la que propuso precisamente Evandro. En este caso, la política de transferencias permite que se puedan transferir entre 2 proveedores distintos sin necesidad de que haya una fusión corporativa entre ellos. Ese es el primer mensaje que les quería dar. IPv4 no hay más en la región. Sin embargo, IPv6 no solamente existe, sino que es una realidad en la región. Esta gráfica muestra el porcentaje de redes con capacidad de anunciar tráfico IPv6 en la región, la línea roja, déjame ver, en la región y en el resto del mundo sin considerar a LACNIC. Es decir, la región de LACNIC, que son los 33 territorios de América Latina y el Caribe que comprende nuestro servicio. Es decir, tenemos casi 2 veces capacidad de hacer tráfico en IPv6 con respecto al resto del mundo. ¿Qué significa esto? Que técnicamente hemos hecho la tarea, hemos hecho lo que tenemos que hacer. En Brasil significativamente ayuda mucho el proceso que ha seguido NIC.br con su capacitación y Antonio Moreiras fue uno de las personas que ayudaron a ese proceso. El esfuerzo técnico de desarrollo, de despliegue de IPv6 ya se ha hecho o se ha hecho de manera significativa y esta es una muestra de ello. Es el porcentaje mayor que en cualquier otra región. Voy a pasar este slide. Sin embargo, no todo es capacidad de tráfico. Hay una parte importante que es cuánto tráfico real está circulando por esas redes. En el 2016 teníamos una gráfica como la siguiente, un mapa como el siguiente, donde solamente unos cuantos países o redes en algunos países de la región estaban circulando un porcentaje relevante de tráfico IPv6, entre ellos Brasil. En 2017 esto se vuelve cada vez más común. Tenemos una lista de al menos 10 países en donde los proveedores están ya circulando una cantidad significativa de tráfico IPv6 superior al 1%. Brasil, como les decía, es uno de ellos, es uno de los países con mayor despliegue de IPv6 o mayor cantidad de tráfico en IPv6. Son diferentes formas en que se ha desplegado IPv6 en estos países. En el caso de Brasil, ha sido por diferentes proveedores, diferentes operadores que han hecho el esfuerzo de desplegarlo, insisto, mucho con el apoyo de NIC Brasil en su proceso de capacitación. Otros países, como el caso de Perú, como el caso de Guatemala,
el caso de México inclusive y Trinidad y Tobago, ha sido el operador dominante quien ha empezado a hacer el switch, la introducción de IPv6 en residencial, en el Internet residencial. Con lo cual ven gráficas como la siguiente. Una vez que empiezan a liberar zonas, el tráfico se empieza a aumentar dependiendo de las zonas donde anuncian el IPv6. Lo importante de todo esto, más allá que en la región es una realidad de IPv6, es que los estándares que ha definido la comunidad, tanto la comunidad de protocolos como IETF, como la comunidad que participa en LACNIC, han funcionado. Es decir, en todos estos países ha estado introduciéndose IPv6 de manera gradual sin que haya acciones del regulador, sin que haya acciones del gobierno. Hay algunos países en los cuales ha habido regulación, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Costa Rica, para favorecer que las compras del gobierno federal requieran compatibilidad con IPv6. Eso definitivamente ayuda, pero no ha habido todavía, y esperemos que no haya, un gobierno en la región que obligue a los operadores a encender IPv6 y a dar servicios en IPv6. Con lo cual, me parece que es muy bueno porque significa que los mecanismos de introducción, de definición de estándares, de políticas que hemos definido en la región están funcionando y han funcionado bastante bien. Por último, el tercer mensaje que quería comentarles es lo que sucedió en LACNIC 27, que puede ser también de interés suyo. Básicamente aprobamos un nuevo mecanismo de membresías, un nuevo mecanismo de tarifas, de taxas da membresía. Y voy a ir al resumen. Esa nueva estructura básicamente está orientada a favorecer la participación de actores pequeños, como la propuesta que comentaba Evandro de permitir asignación de /22, de /22, /24, pero también que la estructura de membresía permita esa participación. Asimismo, el esquema considera que anteriormente, a partir de un diagonal 11, a partir de 2 millones de IPs, si no me equivoco, el proveedor no pagaba más si tenía más direcciones IP. Se quedaba en ese rango y no pagaba más. Entonces, lo que hicimos con este nuevo esquema es que a partir de un diagonal 13 permanece incrementándose cada 2 millones de direcciones IP. Con lo cual, de alguna forma, sí se encarece el espacio IPv4 y es un llamado a la implementación de IPv6 para aquellos proveedores grandes que tienen esa capacidad y que por alguna razón necesitan alguna motivación financiera, porque acuérdense que la motivación técnica y las acciones técnicas ya están hechas, por eso aquella primera gráfica que les mostraba. Ahora se requieren mecanismos financieros que los ayuden a tomar la decisión de encender IPv6 en su red. Con lo cual, este esquema, esta gráfica es el resumen. Aquí tienen algunos datos adicionales por si quieren hacer una revisión más puntual. Redujimos también el precio del ASN. Esto depende un poco de la implementación y de algunos aspectos que se requieren esperar para esta implementación y también requiere mucho cómo NIC Brasil llega a implementar algunas de estas políticas, pero en general esto se va a traducir a beneficios para los pequeños proveedores. Y básicamente eso era lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Moreiras, por favor. Bom, gente, desculpa, boa tarde. Eu quero comentar alguns pontos diferentes com vocês aí. Eu trabalho no NIC BR. O NIC BR, a gente
tem várias atividades lá, a gente cuida dos domínios.br, a gente é uma instituição sem fins de lucro ligada ao comitê gestor da internet, uma instituição privada sem fins de lucro ligada ao comitê gestor. Então, uma das coisas que a gente faz é cuidar dos domínios.br, o registro BR faz isso. Outra coisa que a gente faz é funcionar como o National Internet Registry, aqui, o Registro Nacional para endereços IP. Então, a gente distribui os endereços IP no Brasil. Então, desde 2008, a gente tem trabalhado muito com esse tema, com formações IPv6 e tudo mais, né? E sobre a questão do registro, eu quero comentar alguns encontros que eu tive com o pessoal de provedores muito recentemente. Então, alguns deles foram ontem, inclusive, aqui mesmo, com o pessoal do evento, no workshop lá que a gente estava lá. Outros foram, enfim, um pouquinho antes disso. Essa semana a gente está tendo um curso lá no NIC-BR, um curso lá de boas práticas para o pessoal dos provedores e tal. E uma das pessoas lá do curso chegou lá para os nossos instrutores lá e quando ele foi explicar a questão do IPv4, esgotamento, IPv6, regras, pô, mas vocês do registro BR, vocês não dão IPv4 para a gente, essas regras absurdas, onde já se viu 1/22, não dá para porcaria nenhuma, não dá para nada. E deu vontade de falar para ele, aliás, não deu vontade para mim porque eu não estava lá na hora, mas depois quando o instrutor me contou, eu falei, caramba, por que você não chegou para o cara e falou, meu, é culpa tua, não sou eu que faço a regra, a gente segue as regras. O Evandro falou agora há pouquinho do processo de políticas lá do LACNIC, que ele submeteu uma regra lá para diminuir a alocação, diminuir a alocação mínima para provedores menores conseguirem pelo menos a alocação de 1/24, quem não conseguia alocar 1/22. Então foi uma regra nova que ele propôs, foi votada e foi aprovada. O Oscar falou agora de uma regra nova que foi aprovada também no último LACNIC que permite... Não, essa não foi do último LACNIC, né? A de transferências foi do anterior, foi alguns atrás, né? Não foi do último, mas uma regra que foi aprovada não muito lá atrás, mais ou menos recentemente, que permite a transferência de blocos entre um provedor e outro na região, né? O que para o LACNIC, para o registro BR, é uma transferência. Para um provedor e outro provedor pode ser uma doação de blocos, uma venda de blocos, um empréstimo de blocos, a gente não sabe, né? E nem quer saber. Mas as regras, quem fazem são os provedores, né? E essas regras de como os blocos são distribuídos hoje foram feitas pelo pessoal da comunidade técnica, não só os provedores, comunidade técnica em geral, que faz essas políticas, né? Então, isso é um ponto importante para vocês prestarem atenção, inclusive nas regras de distribuição dos blocos IPv6. É algo que vocês podem influenciar. Tem uma lista de discussão, vocês entram nessa lista, tal, dão os palpites, podem ir nos eventos do LACNIC, propor as mudanças de regra, tudo é votado. E o registro BR e o LACNIC obedecem essas regras na hora de fazer as atribuições. Se a gente é chato na documentação, nos requisitos que pedem, essas regras estão lá especificando os requisitos, a gente obedece, certo? Então, é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês aí, né? Não que eu discorde das regras, eu acho que elas estão muito ok, né? E daí me vem o segundo encontro com o pessoal, foi no evento lá de Olinda, lá que teve uns dias atrás aí, de provedores também, e um cara de um provedor me encontrou lá no meio do evento, ô Moreiras, tal, não dá para liberar uns IPs a mais, porque eu tenho aqui, eu recebi como que era? Eu não lembro se a polícia tinha procurado ele ou se ele já tinha recebido uma ordem judicial para identificar o usuário, mas o usuário estava no NAT, né? Estava no IPv4, no NAT, e a ordem judicial só tinha vindo com IP e data-hora. Então, ele não conseguia identificar o usuário, porque não tinha vindo com porta de origem, ele também não guardava a porta de origem e tudo mais, não conseguia identificar o usuário. Eu estou recebendo direto essas notificações, a polícia está me enchendo o saco, como que eu faço? Não dá para identificar esses usuários com NAT, tal, eu preciso de mais IPs. Não tem mais IPs, acabou, é de verdade, não tem mais, certo?
Se tiver quem tem um pouquinho mais, o pessoal lá do Afrinic, na África, pode ter um provedor ou outro que tem aí um bloco maior e não está usando direito, vai fazer algum esforço para recuperar isso, vai durar o quê? Mais 1 mês, 2 meses, 6 meses? Não tem mais IPv4, ponham isso na cabeça, certo? Então, também não tem mágica querer mudar a regra para alocar blocos maiores, porque daí esse estoquezinho que a gente tem hoje para garantir os novos entrantes zera, né? Outra coisa, outro encontro aí com o pessoal de provedores, né? Pô, perdi o fio da meada agora. O que eu ia falar aqui? Bom, depois eu volto um pouquinho. Eu perdi o meu raciocínio aqui um pouquinho. Quando o Jordi estava falando agora há pouco, eu não sei por que me veio à mente uma visita que eu fiz lá para Salvador, lá em Salvador. Visitei a cidade e tal, conheci o Pelourinho, né? Muito bonitos aqueles prédios históricos e tudo mais. E andando por lá, só que assim, uma coisa que eu notei, apesar de achar muito bonita a cidade, muito bonito a região central, a região histórica, é que muitos prédios só tinham as fachadas. Só existia a fachada do prédio e a parte interior já não existia mais, né? E eu fiquei fazendo uma relação agora na minha cabeça disso daí com o NAT. Por quê? Uma vez construíram aquele prédio e estava muito bonito e as fundações e a construção estavam adequadas para aquilo ali funcionar, para o prédio se aguentar em pé e aguentar as pessoas e a circulação, mas aqui foi passando o tempo, né? Imagino que o construtor daqueles prédios históricos, na época colonial, não imaginou que em 2017 aquele negócio ia estar de pé ainda, né? Mas se construiu todo um comércio, uma comunidade, uma cidade inteira em torno daquilo, que dependia daquilo, e o pessoal resolveu preservar. E para preservar tiveram que fazer o quê? Demoliram toda a parte interna, toda a construção, e fizeram como que uma construção nova lá, só para segurar aquela fachada, né? E funcional, as fachadas estavam lá de pé e bonitas. Quando eu visitei, só não ficava muito legal quando você olhava dentro. E, na verdade, o prédio tinha meio que perdido a sua função. Ele tinha uma função meio decorativa, né? Para o carnaval ali no Pelourinho estava ok, aqueles prédios ali, mas não dava para usar o prédio. Eu fiquei fazendo agora uma comparação na minha cabeça desse negócio com o NAT. Porque foi assim. A internet foi construída e, de repente, não deu mais certo, não suportava mais o volume de usuários, né? A gente começou a distribuir IPs demais e isso não dava mais certo. E daí veio o NAT. O NAT fez o quê? O NAT derrubou toda a parte, toda a construção, toda a base que segurava a internet e fez lá um apanhado lá de arames e cola quente para os outros protocolos continuarem funcionando e a coisa ir para frente. E a coisa foi para frente, se desenvolveu, né? Como a cidade de Salvador se desenvolveu. Só que não é muito bonito, né? Você olha aquilo lá atrás, não é muito bonito e não funciona muito bem, né? Tem coisas que não dá para usar. Agora, com CGNAT, pior ainda, né? Tem uma outra comparação que a gente usou num dos videozinhos lá do NIC-BR, que a gente fala que o CGNAT, aquele NAT usado no provedor, é igual um remédio tarja preta, né? Que ele é doce e viciante, né? É um remédio que você tem que controlar ele, muito bem controlado, senão o cara que toma vicia e nunca mais, não vai para frente e só vai definhando até, né, acabar com a vida dele. Então, o NAT e o CGNAT são assim, né? Não dá para você querer depender deles, como o Jordi colocou bem na apresentação dele, para seguir com a vida. A gente precisa fazer uma construção nova, né? Não adianta ficar com aquelas coisas que só seguram a fachada da internet, né? Não adianta ficar dando remédio, a gente precisa consertar o mal. E o IPv6 é isso, né? E daí me veio, agora eu lembrei qual que foi o outro encontro com o pessoal de provedores. Foi ontem, algum provedor durante o workshop me perguntou se eu estava vendo os usuários pedirem IPv6. Não,
os usuários não vão pedir IPv6, os usuários querem internet. Eles querem acessar o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, sei lá o que, o peer-to-peer, para baixar a distribuição Linux, não é? E coisas do gênero. Eles não querem saber se é IPv4 e IPv6. Quem quer saber e quem tem que saber é a gente, somos nós, ou são vocês, né, mais propriamente ditos, os provedores. Não adianta querer fazer as coisas com NAT, com arame e cola quente, que não vai para frente. A gente está fazendo com IPv6 porque a gente não tem mais IPv4. Né? Tem que deixar a fase de negação de lado e ir para o IPv6. Então, só mostrar os números rapidinho, que eu já estourei o meu tempo aqui, mas é assim, esse gráfico que vocês estão vendo mostra, a linha azul escura, mostra o número de AS no Brasil. Está beirando, acho que os 4.700. E a linha azul clara mostra o número de AS com alocação, o número de alocações IPv6, na verdade, o número de blocos IPv6 alocados. Mas a gente tem uma porcentagem muito alta de AS com bloco IPv6 alocados. Mas como o Oscar colocou agora há pouco, só mais ou menos uns 35% estão de fato fazendo alguma coisa com IPv6, estão anunciando pelo menos esse IPv6 na tabela de rotas. Os outros não. Então a gente deve ter aí, eu não fiz o cálculo, mas deve ter uns 90%, 80 e poucos, 90% dos sistemas autônomos já com bloco IPv6 lá, aqui no Brasil pelo menos. Mas, de fato, usando isso, é muito pouca gente. Mas, estou tentando passar esse negócio para frente aqui, o próximo slide, não está indo aqui. Tá, aqui, temos aqui. Uso de IPv6 no Brasil. Mesmo assim, mesmo com esses poucos AS usando IPv6, a gente tem aí algumas medições que dizem que temos cerca de 15%, às vezes sobe um pouco, às vezes desce um pouco, tem variações, porque às vezes um provedor faz a implantação, dá alguma coisa errada, volta atrás, dali a um mês põe de novo, aí volta atrás. Então, esse gráfico vai subindo e descendo. Então, já bateu 20% uns dias atrás, agora está perto de 15% de novo, daqui a pouco sobe outra vez. A gente tem uns 15% dos usuários brasileiros acessando a internet via IPv6, isso é usuário doméstico. Então, esses dados são do APNIC. O APNIC é o organismo, a instituição que distribui IPs lá na região da Ásia e do Pacífico lá. Distribui IPs lá para a Austrália, Japão, China, Índia. Eles colocam, como que eles medem isso daí? Eles colocam umas propagandas, uns anúncios no Google e no Facebook com HTML5. Na hora que o cara visualiza o anúncio, ele consegue medir se o cara visualizou via IPv4 ou via IPv6. Ele tem um truque lá no HTML5, ele consegue saber isso. Então, eles conseguem medir a internet inteira. E daí daí a porcentagem de visualizações vindos de AS brasileiros. Quer dizer que 15% dos usuários brasileiros que acessam lá a plataforma do Google, Facebook, etc., conseguem navegar via IPv6. Né? E daí, essa lista eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou fazer alguns highlights, nem eu consigo enxergar ali embaixo. Mas assim, a gente vê primeiro, ela está ordenada aqui, depois vocês podem ver pelo material que deve ficar disponível para vocês aí na Abrint, né? Ou procurar no site do APNIC, vocês vão achar isso. Aí ela está ordenada pelos maiores provedores e tem as porcentagens de adoção de IPv6. Então, a gente vê, o primeiro da lista lá é o AS da Claro, que na verdade é a NET. Depois vem a Telefônica, depois vem a Telemar, e todos eles têm aí a NET como 27%, Telefônica com 30%, Telemar, que é a Oi, né, 13%, é isso. Depois 22% no outro AS da Telefônica. Aí a gente vê alguns grandes com pouca adoção, né? Por exemplo, a Algar com quase 0%, a Claro, que é o AS da parte de telefonia móvel, com quase
eu acho que é o OS da telefonia móvel ali, quase 0%. Não, o da Claro, 26,49%. Da Embratel, 0,19%. Então a gente vê alguns caras grandes muito bem e alguns caras grandes muito mal, né? Mas esses caras aí a gente põe mais como referência. A segunda lista que eu coloquei aqui, ela é ordenada pela adoção, né? E daí a gente vê até alguns caras, como por exemplo, o Evandro falou lá da Fasternet, é o OS 28580, está ali com 24,59% de adoção. O Evandro falou 90%. Tá, mas olha, tem a questão da rede interna do usuário, do roteador Wi-Fi dele. Às vezes o provedor tem uma adoção maior e o usuário tem algum equipamento dentro da casa dele que não suporta, né? A questão é o seguinte... Perdão te interromper, mas tem vários provedores regionais aí nessa lista, né? Tem. Com certeza ali tem. Por exemplo, MJ Dias Lima Limitada ME. Não sei quem é, mas com certeza é um provedor regional, pela razão social. Mas tem outros aí. Não, tem muitos provedores regionais nesta lista aí. Sei lá, eu estou vendo aqui MJ Dias, Silnet, Toledo Info Limitada, com certeza é um provedor regional. Ultranet Ceará, Giga, TPA. Então tem muitos provedores regionais com uma taxa de implantação alta, mas também tem muitos provedores regionais que estão na lista anterior e que estão com uma taxa de implantação baixa. Sei lá, pegando aqui os primeiros da lista, porque isso dá uma ideia até do tamanho do provedor, né? Que é a porcentagem de acessos que o pessoal do Apnic conseguiu monitorar vindo daquele AS. Saturno Comunicações, Brisanet, que mais aqui? Desktop. Sulcom, MMA, Adilnet, tem vários provedores regionais grandes aí que estão ainda, ou não começaram, ou estão ainda bem no comecinho da implantação IPv6, né? Então a gente mostra os dois lados. O que dá para seguir de lição aí? Bom, é possível fazer. Tem tanto provedores, tem tanto operadoras enormes aí fazendo a implantação de IPv6 bastante avançados, como tem também provedores regionais menores também bastante avançados. E tem operadoras grandes que estão lá patinando e tem provedores regionais patinando. Então, solução técnica, né, para fazer, existe, né? Vai um pouco aí da vontade. E percebam que isso daí está subindo muito. Em 2014, no final de 2014, a gente tinha adoção praticamente zero aqui no Brasil. Agora a gente está falando de 15%, né? Dando picos aí, chegando perto dos 20%. Então, esses eram os pontos que eu queria colocar aqui para vocês aí, para provocar um pouquinho a discussão. Obrigado, Moreiras. Vou passar a palavra para o Maia agora, para complementar o nosso painel e depois abrir para perguntas. Bom, boa tarde, pessoal. Nem vou fazer a apresentação, falar daqui mesmo, né? Porque acho que o maior objetivo aqui desse painel é a gente abrir aí para o debate, né? E o pessoal que me antecedeu aí creio que já abordou vários aspectos, né? O Jordi abordando a parte técnica ali, dos detalhes de planejamento do IPv6, que é muito importante, né? Uma fase... muita gente, eu sei que encalha na hora de planejar, né? O que eu vou fazer com tantos IPs e o medo é até natural, né? De você não começar um negócio, principalmente nós que sofremos tanto com o IPv4, né? De repente temos medo de começar sem um planejamento adequado e depois ter que voltar tudo para trás ou ter problemas lá na frente. Então, mas isso não é uma coisa tão complexa assim, né? E como o Jordi disse, IPv4 é muito diferente de IPv6 e começa pelo próprio planejamento, né? Muitas vezes a gente acha que está perdendo o IP, que a gente está jogando IP fora e tem que ser feito de uma forma diferente, que parece que está perdendo mesmo, mas que de fato vai te dar uma
uma vida para sempre, aí, vamos dizer, né? Se você fizer um planejamento adequado, né? Então, o Robles também abordou aí os números, né, da América Latina, aqui, os números de implantação de IPv6, e o Moreiras também já falou tudo, então não tem muita coisa a acrescentar, né? Inclusive, depois daquelas viajadas assim das analogias que o Moreiras fez, assim, né? Foi muito bem feita, por sinal. Então não tem muito o que acrescentar. Apenas vou colocar aqui as duas perguntas que coloquei lá no dia do LACNIC, lá na abertura do LACNIC, né? Duas perguntas, não, duas colocações, né? Uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Geralmente a gente dá a notícia ruim primeiro, né? A notícia ruim é que o IPv4 acabou mesmo, tá, gente? Até hoje, hoje mesmo eu respondi para uma pessoa perguntando como que fazia para obter mais bloco. Não tem mais. Quem já tem bloco não tem mais, não vai ter mais IP. Acabou. Essa é a notícia ruim, tá certo? E a notícia boa é que o IPv6 existe e ele é funcional, porque hoje também eu já respondi, já comentei com alguns colegas que falam assim, mas não tem IPv6, né? IPv6 não pegou ainda, não colou, né? Os números mostram, nós estamos aí com... Eu estava trabalhando com o número de 17, nem vi que tinha caído para 15, mas aí qualquer coisa entre 15 e 20, né? De adoção de IPv6 real, isso é muita coisa. Se a gente pensar que o IPv6 fez 20 anos, desculpe, em 2016, nós temos 20 anos em que ele veio muito devagar a adoção e quando ele fez 20 anos já estava em 10%. No final de 2016, a adoção mundial do IPv6 já estava em 10%. E agora, de 2016 para cá, a gente vê um salto grande aí, né, em números mundiais e principalmente no Brasil, aqui nos últimos anos, esse crescimento. Eu gostaria de estar falando isso aqui e falando, olha, são os provedores regionais que foram os grandes responsáveis pela adoção do IPv6. Mas, infelizmente, eu não posso falar porque a gente vê que não são os grandes provedores que são responsáveis, não são os pequenos provedores que são responsáveis por esse número, e sim os grandes players que estão encarando o IPv6 de forma concreta, de forma profissional e de forma competitiva. Então, acho que a gente tem que, quem não tem IPv6 ainda, né, tem que sair daqui pelo menos com uma pulga atrás da orelha, que vai perder competitividade, sim. E as coisas na internet são muito rápidas, vocês sabem disso. Se é lançado alguma coisa que começa a funcionar melhor em IPv6 do que em IPv4, se muitas coisas começam a funcionar melhor em IPv6, aí e tal, nós podemos ter uma corrida para o IPv6, e quem não estiver preparado, quem estiver achando que vai esperar todo mundo fazer, vai pôr a culpa no fabricante. Escuto muito isso também, o pessoal, mas os fabricantes... Tal. Não, a maioria hoje dos roteadores novos tem suporte IPv6, né? Uma coisa que provedores às vezes reclamam, e que eu acho que eles têm razão, mas também não é desculpa para não implementar IPv6, é a ausência de suporte em alguns softwares de gestão para o protocolo IPv6. Isso aí é uma realidade, não pode ser usado como desculpa, porque dá para você implementar, pelo menos em pequena escala, né, como a gente está fazendo, e de forma até manual, até um pouco manual, dá para ser implementado, né? Mas realmente existe uma carência. Então o que vocês têm que fazer? Pressionar os caras que fazem o software de gestão de vocês para dar suporte ao protocolo. Falar assim, eu quero implementar o protocolo, como é que eu faço? Sugiro que cada um chegue aí, amanhã, ligue para o seu suporte do software de gestão e fale assim, eu quero botar um cliente com IPv6, não quero botar minha rede toda, não. Como que eu faço?
e ver se o teu software suporta. Se não suporta, bota o pessoal para trabalhar, tá certo? Que isso não pode ser um impedimento para o crescimento do IPv6. Bom, então é isso. Eu acho que o objetivo aqui é abrir para pergunta, né? Então, vou me limitar a só esses comentários aí e estamos à disposição aí para qualquer coisa. Pessoal, só um exercício antes de abrir para perguntas, a gente estava conversando aqui. A maioria dos que estão no auditório tem a S? Podiam levantar a mão, por gentileza, quem tem a S? Desses que tem a S, quem tem bloco de IPv6 alocado? Praticamente os mesmos. Quantos usam na borda da rede? Só na borda da rede. Só na borda. E nos clientes? Anunciado no BGP. Né? Clientes finais, residenciais, corporativos. Nossa, diminuiu bastante. Bom, vou abrir para perguntas. Por favor, não se acanhem aqui. Nós temos especialistas aí, bastante gente conhecida. Posso fazer uma pergunta para o Maia, que é especialista na área? Para o Maia? E é muito importante, que a gente vê que é uma pergunta de suma importância para os pequenos provedores. O IPv6 já suporta microtik? Se o microtik suporta IPv6 ou o IPv6 suporta microtik? Não, as CPEs da microtik, né, que é, acho que a maior preocupação aí, suportam. Não suportam algumas coisas, tipo 464 LAT. O Jordi, há um tempo atrás, nós escrevemos juntos, na verdade ele escreveu e eu endossei o que ele escreveu, um e-mail para a microtik pedindo algum suporte no 464 LAT, por exemplo, né? E não, até agora, quando a gente saiu da sala, não tinha chegado e-mail. Isso faz uns 2 anos. Não tinha chegado o e-mail ainda. Pode ser que quando a gente volte à sala tenha a resposta e a gente tenha essa notícia. Não, mas não é tão crítico assim. Eu acho assim, dá para a gente a gente não pode começar a usar coisas como desculpa, né? Então, para o batidão, tá certo? Para aquilo que a gente precisa para começar o IPv6, o microtik funciona, tá certo? Funciona o SPF-V3, tem alguns probleminhas lá no endereçamento ponto a ponto, existem alguns senões que não são desculpas para implementar, né? Então, se algum provedor falar, eu não adotei porque minha rede é toda microtik e não suporta IPv6, não é verdade, beleza? Nós temos notícia de que outros fabricantes também suportam, e muitos usados pelos provedores também suportam. Tem limitações às vezes, mas a grande maioria suporta. Tem o microfone, nós temos perguntas ao vivo, e se você quiser fazer pelo aplicativo, eu tenho algumas aqui, mas vou abrir ao vivo, depois eu vou mesclando com o que o pessoal mandou pelo aplicativo, que já tem algumas também. Boa tarde, Lacieso, da Solintel. Pegando o gancho aí do microtik, né? Levando em consideração que a maioria esmagadora dos pequenos e médios provedores regionais usam microtik, até porque doação para Cisco e Juniper é um negócio que demora um pouquinho para a gente começar a fazer, né? Eu tenho visto em vários treinamentos de IPv6 uma força-tarefa em explicar todos os protocolos de V6, o SPF-V3 e várias técnicas de migração, né? Talvez um mecanismo para acelerar isso não seja implantar o V6 de uma maneira mais objetiva, no seguinte sentido: PPP ou EV6 de um lado, isso já está funcionando estável em microtik e várias outras caixas, BGP do outro lado e um transporte de um ponto para o outro. Isso não diminuiria o impacto do cara não ter que colocar o IPv6 na rede como um todo no primeiro momento, diminuiria o impacto do cara, às vezes, não ter uma equipe adequadamente ainda preparada para implantar o IPv6, ainda está apanhando do V4. Isso não aceleraria o processo e tiraria a briga do backbone e deixaria a briga exclusivamente na casa do assinante, porque essa briga vai ser bonita. Você convenceu o cara que a televisão que ele comprou há 2 meses atrás não vai V6 e não vai ter suporte. Isso eu entendo que vai ser um problema que a gente vai acabar tendo que resolver. Agora, se a gente também tiver que resolver
pilha dupla, ponto a ponto com SPF V3. Muitas vezes o cara nem tem o SPF na rede ainda. O cara não usa MPLS. A rede ainda está com EOIP, túnel, PPP centralizado, aquele desenho modelo 1992. Será que, de repente, uma força-tarefa para explicar para os provedores como só tratar as duas pontas mais críticas, que seria o PPP-OE e o SPF, e ligar uma ponta na outra, com PWE3, com um próprio túnel, para no primeiro momento ele não ter que trocar tudo para V4, não seria um mecanismo, uma forma de acelerar essa implantação do V6? Olha, a tecnologia que o Maia citou agora há pouco, que o MikroTik não suporta, que eu acho que o Jordi vai falar um pouco dela amanhã num workshop por aqui, né? Que é o 464 XLAT, por exemplo, como um exemplo, ela é uma tecnologia que serve bem para o caso onde você tem o backbone inteiro IPv6, você entrega só IPv6 lá para o cara lá na ponta, aí lá na ponta a CPE cria lá um IPv4 por meio de um algoritmo, de um negócio lá específico, e lá na outra ponta, lá na outra borda, ele tem o IPv4 também para sair para a internet. Mas daí o core inteiro é IPv6, a rede de distribuição é IPv6, é tudo IPv6. Então hoje em dia já está se falando desse tipo de tecnologia, já está se falando em pensar em jeitos de desligar o IPv4 do core e trabalhar só com o IPv6. Porque lá para frente vai ser só IPv6. Então sim, dá para fazer tudo isso que você está falando. Dá para ter IPv4, né, na rede inteira, fazer um túnel ali, tentar não ter trabalho hoje de fazer uma pilha dupla no core, etc. e tal. E pode ser um caminho bom para alguns provedores. Aí eu acho que cada um tem que analisar o seu caso. Tem diversas ferramentas, diversas técnicas de fazer, né? Eu acho que talvez seja mais adequado o cara pensar em arrumar a rede dele e colocar o IPv6 de ponta a ponta, porque uma hora ele vai desligar o IPv4 e vai trabalhar só com o IPv6. Né? Mas tudo bem, essa hora ainda pode estar longe, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, né? Mas vai chegar, e se ele for se preparando para fazer isso, eu acho que é melhor. Mas essa tua solução, ela parece ok, até porque o principal problema que a gente tem é entregar IPv6 na ponta para os usuários, né? Porque a gente não tem IPv4 e tem usuário que está... ou melhor, você tem que entregar IPv6 e IPv4, né? Mesmo que o IPv4 seja nateado. Mas entregar o IPv6 já ajuda a resolver alguns problemas, como esse da identificação dos usuários, acesso, sei lá, a dispositivos dentro de casa, como câmeras de segurança, acesso a PlayStation Network, coisas do gênero, talvez possa ajudar em algum momento próximo. Aí. Então, é uma solução possível, eu não sei se é o melhor caminho. Só complementando, eu acho também que qualquer solução que for adotada tem que pensar num momento que a gente vive hoje, que a grande maioria dos provedores hoje tem uma rede de rádio que é totalmente fragmentada, né? Uma característica da rede de rádio é ser fragmentada, você ter vários pontos de acesso, às vezes você fazer autenticação distribuída e tal, então é uma rede mais fragmentada. Uma rede de fibra já é uma rede mais distribuída, né? Mas uma rede mais em camada 2, uma rede maior com menos pontos de concentração. Então acho que esses dois aspectos têm que ser levados em conta, né, na hora que você está fazendo. E para quem tem um plano, por exemplo, de sei lá, cobrir 100% da cidade que ele está fazendo, né, ele tem que imaginar que essa rede de rádio uma hora deve acabar ou deve diminuir bastante de tamanho. Então acho que esses aspectos que têm que ser levados em conta no planejamento. Sim. Vou pedir para colocar uma primeira pergunta que veio online, até vocês pensarem uma nova. Tem uma pergunta do Fabrício, não, do Celso primeiro, do Celso da Bahia Link. Boa tarde. Por que até o momento não se obrigou que todos os equipamentos nacionais importados sejam obrigados a ter IPv6? O Jordi quer responder aqui. Precisamente hoy a la hora del almuerzo estábamos hablando de este tema.
Yo uno de los trabajos que estoy haciendo en estos últimos años es consultoría y capacitación, no solamente a ISPs, pero también a gobiernos. Por una sencilla razón. Yo creo que los gobiernos, en la medida de lo posible, deben de intentar regular Internet. Tenemos que ser autorregulados lo más posible. Así es como ha funcionado este modelo y cómo se ha demostrado que es más eficiente. Pero sí es verdad que el gobierno es responsable del gasto de sus propias infraestructuras, las redes que conectan los municipios, los diferentes ministerios o instituciones del país. Ahí sí que el gobierno tiene que legislar para que la administración pública despliegue IPv6. Hasta ahí yo creo que todos vamos a estar de acuerdo y, de hecho, ha habido varios gobiernos en todo el mundo que han dado estos pasos. Por ejemplo, el caso de España, de Alemania, de Ecuador, de Colombia, algunos otros, Costa Rica, etcétera. Precisamente hay un caso muy significativo que ha sido el caso de Ecuador, que se ha hecho esa regulación y Ecuador es el país número 1 de tráfico IPv6 en Latinoamérica. Entonces ahí se demuestra un poco hasta qué punto esto es eficaz. Pero hay una cuestión que no hay que olvidar y que yo creo que en algunos países se ha visto con el despliegue de la televisión digital, y ese es el ejemplo perfecto, y es que el usuario, el consumidor, también tiene que estar protegido por el gobierno. Es decir, una de las misiones del gobierno es proteger al usuario ante engaños de la industria. Y un posible engaño de la industria sería efectivamente venderle puntos de acceso, router o cualquier tipo de equipamiento que no tenga soporte IPv6. Y así se ha hecho con la televisión digital, que en un momento dado los gobiernos han puesto una fecha límite para importar y vender televisores que no tengan soporte de TDT, que solo sean analógicos. Entonces yo soy partidario, y así lo recomiendo a los gobiernos, de que se ponga una fecha límite precisamente para evitar importación y venta. Quizás, digamos, si la ley se publica mañana, pues 6 meses para importación y luego 1 año para venta, para que el consumidor no sea engañado. O sea que totalmente de acuerdo, yo creo que deberíamos de pensar en ese tipo de reglamentación en todos los países del mundo. Sim. A próxima, por favor. A próxima, creio que queria completar alguma coisa, mas não. Ok. A próxima do Fabrício. Está parecendo diferente para mim na TV. Tem 2 de Fabrício. Sim. É que na televisão está parecendo diferente para mim, aqui está no painel principal. São 2 perguntas dele. Isso, essa. Por favor. Bien, es una respuesta muy concreta y algo compleja, pero voy a intentar explicarla. Queda básicamente igual para las categorías inferiores, que es la micro, small y medium, con una sola excepción. Hay algunos medium, asociados medium, que van a pasar a considerarse como small. Son alrededor de 150 asociados que mudan de categoría con la misma cantidad de direcciones IPv4, van a pagar menos de lo que pagaban al día de hoy. ¿Cuándo se van a empezar a aplicar esas tarifas? Consideramos que a partir de 2018. Esto lo tenemos que coordinar de manera muy operativa con NIC Brasil para saber cuándo estamos en condiciones de hacer esos cambios. Por lo pronto, 2017 se paga con la definición del esquema anterior. ¿Cómo quedan en cuanto a la división de prefijo? La categoría nano es para 24 bits, un diagonal 24. La categoría micro, un diagonal 22, y menor un diagonal 22, y categoría small, menor a un diagonal 20. La categoría medium, menor a un diagonal 18. Solo cambia hay pequeñas variaciones, pero no quisiera entrar en mucho detalle. Si tienen alguna duda, con toda confianza, me piden, me escriben un correo a oscar@lacnic.net y yo puedo enviar para ustedes detalles.
Sim, como foi aprovado na semana passada pelo LACNIC, ainda o NIC Brasil e o NIC México tem um tempo para implementação. Isso, em 2017 ainda são os mesmos valores, e essa nova tabela que influencia vários dos provedores, que tem nano, small e micro, entraria para 2018. Correto. Certo. Tem alguma mais? Vou passar aqui para uma pessoal aqui antes do... Boa tarde, meu nome é Antônio. Eu tenho uma pergunta que é simples e relacionada ao NIC. Com relação às práticas, né, do NIC em relação aos cursos, hoje é feito de forma magnífica, não tenho muito do que reclamar, já participei inclusive de vários, tanto boas práticas, sistemas autônomos e PVCs na prática. Fica basicamente como uma pergunta se existe sim a possibilidade de criar um módulo para que seja voltado para o serviço em si, para a última milha, como o provedor ISP atender ou implementar o seu cliente, seja PPoE ou hotspot nesse segmento. E só finalizando a minha pergunta, dentro do panorama que nós temos hoje, se vocês têm alguma previsão, tipo estimativa, em quanto tempo a gente teria um cenário com IPv6 rodando na íntegra, e se existe algum plano B que vem sendo pensado, planejado para que seja executado nesse sentido, caso as metas não sejam alcançadas de acordo com a contente. Tá com um pouco de eco aqui, cara. Eu não consegui entender quase nada do que você falou. Tá muito eco na sala. Não sei se alguém entendeu aqui para conseguir falar. Você entendeu? Resumindo, uma pergunta sobre os cursos. Módulo para um provedor, atendimento, última milha. Tá. Olha, aproveitando já o ensejo, vou fazer igual o Maluf aqui em debate presidencial. O cara faz uma pergunta, ele responde outra, né? A gente lançou a gente lançou na semana passada uma versão nova aí de um curso EAD, de um curso à distância, né? Então, para quem quiser, acessa lá a página do NIC BR, ou então acessa direto saladeaula.nic.br. É um curso que agora está numa fase beta, as inscrições estão abertas até dia 8 desse mês, e nessa fase beta ele é gratuito. Depois a gente não sabe se ele vai continuar gratuito ou não ainda, mas até dia 8 você pode fazer a inscrição e fazer o curso, e é gratuito. Ele não tem esse módulo ainda, mas a gente vai sim fazer uma versão, um segundo curso, um módulo avançado. A gente está começando a preparar agora, e daí vai incluir a questão do PPPoE, vai incluir questão de segurança, vai incluir outros módulos que a gente não colocou nesse curso básico. Você tinha uma outra pergunta, não tinha? O tempo que o IP4 ainda vai estar funcionando na internet ou no provedor? Essa eu vou deixar para o Jordi ou para o Oscar. Essa é difícil demais, essa tua pergunta. Na verdade, ele perguntou o tempo de IPv4 e o de IPv6 também, não é isso? IPv6? Quanto tempo acredita que o IPv6 vai... Preguntaste no solo por el tiempo, sino por el plan B, cuando antes dijiste la pregunta. No hay plan B. Solo hay un plan que es apagar IPv4 y conectarse con IPv6. Es vuestro trabajo. Es decir, desde Internet no hay forma de que todas las organizaciones se pudieran poner de acuerdo para decidir, dentro de 3 meses, a las 12 de la noche, vamos a apagar IPv4 y todo el mundo tiene que arrancar con IPv6. Eso no es factible, precisamente porque estamos en un sistema autorregulado. Si hubiese una entidad que regulase Internet, podríamos optar por eso, pero sería peor para todos seguramente. Entonces, el plan B es, date prisa, no lo dejes para mañana, lo tenías que haber hecho ayer. Insisto, IPv6 no es más difícil, lo he comentado antes, es diferente, pero no es más difícil. La pregunta concreta de cuándo se va a apagar IPv4, yo creo que no va a haber una fecha de apagado, simplemente esto es como una balanza en la que hoy el peso de IPv4 es mayor y cada vez el peso de IPv6 va a ser mayor.
Y va a haber un momento en el que el tráfico IPv4 va a ser tan residual, el 5 o el 10%, que si tú tienes 2 clientes con IPv4, les vas a decir, no te renuevo el contrato, no te quiero más, porque me sales más caro que lo que gano dándote el servicio, porque yo quiero quitar IPv4 de mi red. No sé si se entendió un pouco a ideia. Acredito que sim. Na verdade, me recordei com a pergunta dele agora, da questão do desligamento do sinal da TV analógica para digital. Me veio à cabeça isso, só que isso é regulado, então no Brasil está sendo desligado o sinal analógico para a TV digital. Teve todo um processo. Na internet, como é autorregulado. Ese proceso es un proceso regulado, con fechas que pone el gobierno. Aquí no hay forma. Y lo que sí que hay que darse cuenta es que en las redes celulares, en menos de 3 años, se ha alcanzado el 80% de tráfico. Es decir, no es difícil, es factible. Y es factible hacerlo en, digamos, 2 años desde ahora. Pero depende de todos nosotros. De 2 a 3 anos, se todos os celulares, ou boa parte dos celulares estiver em IPv6, é problemático, né? Ou temos que dar uma solução para isso, né? Mas deixa eu fazer uma cutucada. Ele pediu um plano B. Plano B é CGNAT. Não? Ele falou depois no final que ele queria tem um plano B para o IPv6. Plano B para o IPv6 é CGNAT. Tem bastante provedor comprando CGNAT já. Si todo el mundo utilizase CGNAT, tenemos la suerte que no todo el mundo lo utiliza. Si todos los ISPs empiezan a utilizar CGNAT, se rompe absolutamente el 50% de las aplicaciones seguro. Porque cada vez que coincide un CGNAT en ambos lados, se rompe. Ahora mismo, por pura estadística, no está coincidiendo. Porque si empezamos con un plan B de CGNAT, también hay que poner CGNAT en los data centers. Porque también se quedan sin direcciones. Entonces, al final lo rompemos. Fíjate que ahora mismo una de las preocupaciones más importantes de la Europol, de la Policía Europea, y por ende de Interpol, y tienen un evento a final de septiembre para discutir esto, es precisamente el uso de CGNAT está dificultando las investigaciones a una escala de 1 a 1000. Y además te pongo un ejemplo de una entidad concreta que ha desplegado IPv6, que es un gran banco holandés, se llama Rabobank, y cuando esta persona le han preguntado ¿por qué habéis desplegado IPv6? La respuesta ha sido porque por culpa de CGNAT perdemos la posibilidad de identificar a los usuarios y por tanto los fraudes. Sim, são os problemas que tem o CGNAT, né? Se eu entendi de maneira resumida, se todo mundo implementar CGNAT, nós vamos ter um caos. É sorte que só boa parte está implementando CGNAT, que custa caro ainda. Vai subir mais o preço do CGNAT ainda? O valor das caixas de CGNAT? Cuando Cisco empezó a comercializar las primeras cajas de CGNAT hace unos 5 años, cada caja valía $1 millón. Ahora solo valen 200.000. Creo que no van a subir de precio. Simplemente va a haber más y más fabricantes que las vendan, probablemente de peor calidad, de peores características, más difíciles de hacer el seguimiento de los logging, etc. Pero fíjate que además gran parte del coste de CGNAT no es la caja misma, sino que el coste del logging normalmente cuesta 5 veces el valor del CGNAT. Es decir, si te gastas $200.000 en un CGNAT, te vas a gastar $1 millón en el sistema de login. Sim. Nós estamos com o tempo bem acabado, mas dá mais um tempinho para mais umas perguntinhas. Pode. Só um comentário sobre essa questão aí. Acho que do tempo, vou me arriscar a responder sobre o tempo, mas eu vou continuar incorporando a figura do Maluf ou de outro político numa entrevista de campanha e numa promessa de campanha. E vocês acreditem ou não, eu posso estar falando a verdade ou não, provavelmente não. Mas o IPv4 vai ser retirado da internet inteira o ano que vem, então é melhor vocês correrem com a implantação do IPv6, certo? Então essa é a minha previsão. Ano que vem acaba o IPv4, vai ser tirado da internet inteira, é melhor correr com a implantação do IPv6. Pode ser que depois dê uma estendidinha, tal, sabe? Depois de ganhar a eleição, sabe como que é o político, né? Se essa resposta vai fazer vocês implantarem IPv6 mais rápido, essa é a minha resposta. Tá? Senão, a gente pensa apoyo lo que dice Antonio por una razón.
Si tú no has empezado todavía a desplegar IPv6, como mínimo va a significar un proyecto de 6 meses, probablemente de 1 año. Es decir, que aunque empieces mañana, vas a tardar 1 año en tenerlo operativo. Eu ouvi em painéis anteriores, até em anos anteriores, o Moreira já esteve em painéis aqui, nesse e em outros eventos, o pessoal fala que quanto mais você demorar para se movimentar, para implantar, mais caro vai custar. Exatamente. Né? E ainda pode ter aquela questão... Vai ter que fazer com mais pressa, né? Agora, a questão do CGNAT é assim, se algum de vocês acha que a internet vai para o CGNAT, que o IPv6 não vai dar certo, a comunidade técnica inteira da internet está apostando no IPv6, está investindo no IPv6, e a gente mostrou dados aqui para comprovar para vocês que o IPv6 está acontecendo. Se vocês acham que o CGNAT vai acontecer no lugar do IPv6, minhas sugestões para você: fecha o provedor ou vende o provedor para outro, não é o seu negócio, certo? E vai trabalhar como fabricante de equipamento, porque esse vai ganhar dinheiro com o CGNAT. Esse você vai fazer uma grana boa. Só complementando, né? Hoje, os conteúdos, todos os conteúdos que os nossos usuários acessam, a grande maioria está em IPv6, já está em IPv6. Então, se você tivesse 100% dos seus clientes com IPv4 e IPv6, 70% do tráfego seria IPv6. Então, já é maior a possibilidade do tráfego IPv6 do que o IPv4. Muitas vezes, algumas estatísticas medem as coisas assim, os websites da internet só tem 30% que estão em IPv6. Ok, mas os websites importantes, aqueles que os nossos clientes acessam, eles estão todos em IPv6. Né? Então, volto a dizer, se você tem 100% da sua base em IPv6, ou em pilha dupla, né, vamos dizer, IPv4 e IPv6, 70% vai sair IPv6. Então, IPv6 já é uma realidade. Eu acho que a gente é que tem que correr atrás, sair atrás disso aí, porque as grandes já estão enxergando isso e estão enxergando isso aí até como um diferencial de mercado. Algumas Sim, CDNs... é delicado falar nomes, né? Mas vamos falar, nós estamos entre amigos, Google, Facebook, Netflix, tudo funciona em IPv6 já, né? Isso é a Akamai, isso representa Akamai, 70%, 80% do tráfego nosso. Sim? Algumas dessas redes aí grandes que têm CDNs, elas, inclusive agora, para colocar CDN na rede do provedor, eles estão exigindo que o provedor tenha IPv6. Essa é boa, porque o pessoal está louco por uma CDN. Se não tiver IPv6 funcionando, para entregar um bloco, é o primeiro requisito. Ele pede um bloco IPv4 e um bloco IPv6. Lembrei de duas informaçõezinhas importantes para jogar mais um tempero aí na discussão. Outro dia, um amigo meu, que é desenvolvedor, falou, pô, sacanagem, né? A Apple Store, não aceita mais, eu estou desenvolvendo um aplicativo lá, agora tem que fazer nesse tal de IPv6 aí também, porque eles não aceitam se não tiver IPv6. Então, o mundo inteiro está virando para o IPv6, né? Então, começa nessas coisas. Outra informação importante, eu até mostrei um slide na outra apresentação de IoT, o IETF, no final do ano passado, no meio do ano passado, ele soltou aí o IAB, né, que é Internet Architecture Board, ele publicou uma orientação, um statement, né, do IAB, recomendando que o IETF não exija mais suporte a IPv4, né, no desenvolvimento de novos protocolos, que não se vincule à necessidade de ter compatibilidade com IPv4. E recomendou isso, inclusive, para as outras organizações de standards, como IEE, por exemplo, e tal. Então, agora, as RFCs, os padrões e tal, eles vão ser escritos, muitos deles exclusivamente em IPv6. Então, a gente corre o risco de ter algumas coisas que só vão funcionar em IPv6. Nós estamos num mundo que o IPv6 que é diferente, isso aí está virando, daqui a um tempo o IPv4 que vai ser o diferente. Oscar, queria. Sí,
Solo para aquellos que sugerían la participación del gobierno a través de regulación para fomentar el uso y despliegue de IPv6, tenemos que ser muy cuidadosos y tendríamos que dejar eso como último recurso. Recordemos que Internet, el éxito de Internet se debe a la adopción voluntaria de estándares, a lo que ustedes hacen de manera voluntaria. Nadie los obliga a seguir un RFC. Por lo tanto, cuando empezamos a considerar que el gobierno tendría que participar, debemos ser cuidadosos porque se nos puede cumplir. Es decir, puede revertirse ese beneficio. Hoy, justamente lo que comentaban, el usuario final no se preocupa por determinar cómo navegar en IPv6, pero lo hace. Accesa a IPv6, sitios en IPv6, cuando el transporte, cuando IPv6 y cuando el sitio, el contenido, tienen IPv6. Porque el dispositivo, la mayoría de los dispositivos móviles actualmente ya lo hacen de manera transparente y no hay ninguna regulación que exija a los fabricantes y a los desarrolladores que así suceda. Eso ha sido de manera voluntaria, las fuerzas de mercado lo han establecido, por lo tanto, está funcionando. Entonces, sí, el gobierno puede ayudar en algunos casos, como lo que planteaba Jordi para las compras del gobierno federal, que son muy significativas en cada uno de nuestros países. A veces es el comprador del 50% de la tecnología o más. Pero hay que ser cuidadosos cuando esperamos que el gobierno nos dé soluciones que nosotros mismos podemos implementar. Se não me engano, a Telebrás aqui no Brasil só compra equipamentos que tenham IPv6. Que é isso que nós estamos dizendo, né? O governo pode participar ajudando, dizendo eu só compro, porque ele é um grande comprador, eu só compro com IPv6, mas não regulando, dizendo você vai ter que pôr IPv6 porque eu estou mandando. Mas aqui já tem algumas iniciativas assim, tem provedores, o provedor que eu represento não compra se não tiver IPv6 no equipamento, seja ele de borda, seja final, e alguns órgãos do governo também já têm colocado em licitações esta regra. Olha, eu compro o seu link se você me entregar IPv4 e IPv6. Eu compro o seu equipamento se ele tiver aprovado para IPv6. Eu tenho muitas perguntas, mas vou preferir as ao vivo. Vamos, por favor, quem tinha perguntas ainda? Alô. Boa noite. Eu queria saber a questão foi apresentado hoje de manhã na palestra, sobre a questão de ataque DOS. E com o IPv6, todo mundo é fim a fim, todo mundo se conecta diretamente. Hoje eu ainda não vejo ninguém implementar um firewall em IPv4. Como é que fica esse cenário agora com o IPv6? Todo mundo sendo aberto, todo mundo sendo acessível. Vou fazer um parênteses primeiro antes do Jordi responder. O IPv4 foi criado fim a fim. Eu já tive a grande oportunidade de estar junto com o Windsurf, criador do protocolo IP, e ele não pensou em NAT. Isso é um engano. A gente que trabalha agora, que sempre viu lá um 92, um 68, vou falar no popular, vai. Não é isso? E colocamos isso na rede. Isso não é o que ele pensou para o protocolo. Ele queria que cada um tivesse um IPv4, cada máquina na sua rede, não é isso? Não sei se o Jordi conseguiu entender. Quando o protocolo foi criado, não existia o NAT. O NAT foi uma gambiarra, como a gente fala no Brasil. Já foi para estender o prazo. No existía NAT ni existía IPsec, que es el mecanismo de seguridad. IPsec fue creado con IPv6 y luego se desplegó también en IPv4. NAT no es seguridad. La gente cree que detrás de NAT está segura. Es muy fácil demostrar que se puede atravesar NAT para atacar una red. Es un poquito más complejo que si es una red pública, pero se puede atravesar. La recomendación de seguridad básica, tanto para IPv4 como para IPv6, es que cualquier router, su configuración por defecto de fábrica, tiene que ser incluir un firewall activado por defecto. Si tú tienes un CPE en tu casa y no tienes un servidor web en tu casa, no tienes por qué tener abierto por defecto el puerto 80. Al revés, si tú quieres poner un servidor web en tu casa, tú tienes que configurar el router para abrir el puerto 80. Y ese es el mejor mecanismo de seguridad. La mayoría de los fabricantes de CPEs incorporan hoy en día firewalls activados por defecto tanto en IPv4 como en IPv6 y es como debe de ser.
Desde que eu aprendo do protocolo, sempre me falaram, nos próprios cursos que eu já fiz, que o NIC oferece, que o Moreiras está aqui, sempre me disseram. A gente fala isso, mas se eu estou lá no NAT, eu estou mais seguro. E segurança é em tema, aí, por causa do ANACRA e tudo mais. É uma ilusão. Pelo que eu sempre ouço, é uma ilusão, não é? Hoje, na apresentação, na verdade, de Internet das Coisas, né? Na minha apresentação, eu coloquei um slide falando justamente sobre isso, né? Na verdade, a gente está caminhando para um momento que a gente tem algumas coisas acontecendo. A Internet das Coisas é uma realidade. Para a Internet das Coisas continuar evoluindo, e para a própria internet continuar evoluindo, precisa ter IPv6. Com o IPv6, a gente não tem NAT, né? Que é o princípio do IPv4, que era lá atrás, né? O NAT foi inventado com a simples tarefa de prolongar a vida do IPv6, do IPv4. O NAT foi inventado para isso, né? Foi criado para isso. E o NAT, ele te dá de brinde esse firewall stateful, escondendo a tua topologia de rede, que, de certa forma, é uma segurança, mas é possível romper, né? Não é mas é um firewall stateful que, basicamente, esconde a tua topologia de rede e só permite que conexões sejam estabelecidas desde que originadas na sua rede, né? No IPv4, quando você quer modificar isso, aliás, no IPv4, quando você quer que o teu dispositivo esteja escondido, você não faz nada, você simplesmente habilitou o NAT e teu dispositivo está escondido, né? No IPv6, se você quiser esconder, você precisa de botar algum tipo de firewall ou configurar o dispositivo com aqueles endereços de link local lá, link local não, desculpa, ULA lá, o Unique Local Address lá, que não é um IP roteável, né? E no mundo IPv6 isso aí inverte, né? Por padrão, os dispositivos são visíveis, né? Por padrão, os dispositivos são visíveis, e se você quer esconder, você precisa ter esse firewall. Naquela apresentação, eu também mostrei o seguinte: a gente tem que enxergar certas coisas que parecem ser um desafio, ou ser uma coisa a mais, uma preocupação a mais, mas até como uma oportunidade de negócio, né? Porque existe a possibilidade de você, como provedor de serviços, vender uma segurança adicional para os seus usuários. E uma pesquisa que foi mostrada naquilo lá mostra que é o seguinte: a maioria dos usuários, eles gostariam de ter o oferecimento, a oferta de algum tipo de segurança para os seus dispositivos, e vão ter muitos dispositivos com a Internet das Coisas. E, de repente, isso pode ser, então, uma oportunidade de negócio para o provedor, você oferecer isso para o seu usuário. Sobre proteção de CPE, tem até uma RFC que fala exclusivamente de proteção de CPE, e fala como que você pode, porque você não pode simplesmente falar assim, ok, as pessoas estão acostumadas com o NAT, no mundo IPv4, eu vou pegar e botar um firewall igual IPv4 e não vou bloquear qualquer conexão entrante, né? Só vou deixar as conexões originadas na rede do usuário e tal. Você pode fazer isso? Não, acho que de uma forma unilateral você não pode, você estaria infringindo aí neutralidade, privacidade, sei lá o que, não seria uma coisa. Então, tem uma RFC que fala exatamente sobre isso. Ela fala as recomendações para a CPE dos usuários em IPv6, o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve fazer. E no caso de você estabelecer um firewall, obviamente, com o conhecimento do usuário, ele tem que ter lá um mecanismo de desabilitar esse firewall e deixar a coisa transparente, né? Então, a RFC, na verdade, ela tem 50 recomendações diferentes lá que tem que ser seguidas para você fazer, para ter uma relação com essa preocupação aí com a segurança. Tinha mais uma pergunta aqui. Deixa eu fazer mais um comentário, Evandro, que eu acho que a preocupação com o IPv6 também vem um pouquinho da gente não pensar como que os ataques são feitos hoje, como as invasões são feitas hoje. Quer dizer, é possível, se um host está exposto para a internet, é possível, de repente, você usar alguma vulnerabilidade e invadir ele. Ponto. Tudo bem.
né? Então, talvez você colocando o IPv6 e colocando o IPv6 está exposto para a internet, você aumentou um pouquinho a área de ataque. Mas como que são feitos hoje, como que são montadas as botnets que fazem esses ataques de DDoS? Não é assim. O cara não invade o host pela frente, ele entra por trás. Ele manda um e-mail com um link para o usuário clicar, ou manda um softwarezinho bonitinho que vai fazer alguma coisa que o usuário quer, o usuário vai rodar aquele software, vai clicar naquele link e daí está invadido. Então, as botnets hoje, elas estão atrás dos NATs. Os botnets são os computadores zumbis lá, controlados por terceiros, eles estão atrás do NAT, e eles estão atrás do NAT conectados lá num servidor de comando e controle, esperando comandos, e eles vão iniciar os ataques atrás do NAT. Quer dizer, então hoje a gente tem um problema muito sério com isso, mas é um problema que já existe com o IPv4, já existe com o NAT. Eu diria até, por exemplo, que a gente está fornecendo conexões de fibra para os usuários com velocidades maiores, é até um problema mais sério nesse sentido para a gente se preocupar do que o próprio IPv6. Você tem lá uma máquina do usuário poderosa pra caramba, até um celular hoje é extremamente poderoso em termos de processamento, atrás de um link de 100 mega lá. Quer dizer, o cara sozinho consegue mandar 100 mega, empurrar 100 mega de tráfego, né? Então, é uma preocupação, mas não é a principal, não vai aumentar a área de ataque tanto assim, e daí o Maia já explicou algumas outras questões, né, que dá para criar proteções, dá para criar firewalls, inclusive o Windows vem com firewall ativado hoje em dia, Linux vem com firewall ativado por default, talvez falte o Android ou o iOS virem também com algum tipo de firewall ativado. Bom, depois de saber que a Apple exige para os aplicativos IPv6 e o Android não, como é que fica aí nossa disputa Android e iOS? Ô João, a última pergunta, por favor. Posso falar? Opa. Boa noite, meu nome é João Butsky. Eu gostaria de fazer um comentário, uma pergunta. Sobre a compra dos provedores regionais, fazem compra de equipamentos, tudo. Teve até uma pergunta sobre os equipamentos que teriam algum órgão teria que regulamentar ou bloquear o equipamento sem o IPv6, né? Isso, na minha opinião, o próprio provedor tem que ter essa política própria de não comprar, né? E talvez a própria Anatel poderia, talvez, não homologar produtos sem IPv6. Não sei se isso é possível. Agora, uma pergunta, também, quando eu implementei na minha rede, há um ano atrás, mais ou menos, a primeira coisa que eu fiz foi testar o IPv6 somente o IPv6, sem o Dual Stack, sem o IPv4. Algumas aplicações, o Skype, da Microsoft, não funcionou. Depois foi descobrir que ele não tem suporte IPv6. Outra aplicação que ainda não suporta IPv6 e é um problema em todos os provedores é a tal da PSN, né, que é uma briga grande dos provedores com o NAT, que eles pegam, bloqueiam seu IP, bloqueiam o cliente, bloqueiam teu bloco. Aí você fala, pô, então eu vou botar um IPv6 pro cara, tá? Não funciona. Aí você não consegue suporte técnico, não consegue fazer nada. E a minha pergunta é em relação nos provedores, as redes de provedores tem muito CPS. Existe alguma ferramenta de implementação em massa para o CPS? Ou teria que ser feito os scripts à mão, algo assim? Ou uma coisa mais simples, botar ali, eu quero todos esses CPS virem IPv6 agora. Isso é uma dificuldade do nosso provedor. Hoje a gente não tem uma ferramenta para isso, e eu gostaria de saber se existe alguma ferramenta para isso. Esse teste do Skype faz tempo? Faz um ano atrás, quando eu implementei. Hoje eu não fiz mais o teste. Eu acho que as atualizações novas, o de Mac, pelo menos, parece que funciona em IPv6. Agora, da PSN, vende o PlayStation, compra o Xbox. Mas será que no Xbox funciona? Precisa descobrir isso primeiro. Eu sou da raça do PC, né? Eu não gosto de console. Então, para mim, tanto faz. Mas os clientes querem o PSN, então tem que fazer funcionar. É verdade, não adianta a gente querer na casa do cliente. Na casa do cliente
Tem tudo quanto é tipo de videogame. O Maia responde, Maia ou Moreiras? Parece que foram várias perguntas, na verdade, né? Sobre protocolo, sobre gerenciamento massivo de CPEs, né? Foi você que perguntou, né? Tem o protocolo TR-069, né? Que permite que você tenha um servidor central e aí a CPE, que suporta esse protocolo, ela vai lá e faz o download das configurações naquele servidor central, né? Então, você consegue gerenciar um grande número né? Isso é suportado aí pelas Fiber Home, por MikroTik e tal, é suportado. Então, dá para fazer por aí. E os microtiqueiros gostam de fazer script, né? Então, também dá para fazer também. Sobre a outra só coisa que eu queria comentar, você falou de Anatel, né? Deixa a Anatel fora desse negócio de IP, deixa eles regular espectro, deixa eles regular serviço e tal, mas não vamos chamar eles, não dá essa ideia para eles, não. É conselho meu, porque acho que quanto mais, é aquilo que já foi falado aqui, quanto mais a gente tiver regulação e tal, né? Nós tivemos aqui no Brasil uma iniciativa da Anatel com relação ao IPv6, que chamou as grandes operadoras e fez ali um acordo de cavalheiros para eles implementarem o IPv6. E nós tivemos aqui acho que foi na Brint do ano passado, né? Que ia ter um painel sobre o IPv6 e alguém já tinha convidado o pessoal da Anatel. Eu e o Evandro, que estávamos no conselho na época, a gente foi até contra, né? Falei assim, bom, o que nós vamos trazer a Anatel para um assunto de IPv6? Né? Numa reunião da Brint, de provedores, acho que não tem nada a ver, né? A Anatel a gente tem que trazer aqui para debater regulação, né? Para debater espectro, para debater frequência, etc., não para debater IP. Mas aí, como já tinha sido feito o convite, ficava difícil desconvidar, né? E aí teve o representante aqui, ele falou e tal, inclusive a Anatel, acho que teve até um papel importante nessa coisa, no chamar as operadoras. Mas eu lembro que eu perguntei para eles, ok, vocês obrigaram as operadoras? O que acontece com a operadora que perde a concessão? Vocês vão tirar a concessão da Vivo, se ela não implementar? E ele falou que, na verdade, não. Eles tiveram um papel mais de conversa e tal, e acabou dando certo, né? Mas não foi, nem eles fizeram através da regulação. Tá? Então, acho que essas discussões realmente a gente tem que deixar o regulador de lado fazendo o papel dele só. Mas o João mesmo deu a melhor resposta que eu já ouvi. Ele fez o comentário, ele perguntou da regulação, mas ele disse, você não compre, seu provedor, você é dono do provedor, não compra. Olha, tem IPv6? Tem. Ah, mas é equipamento Wi-Fi de R$50. Tem que ter IPv6. Né? Qual é o impedimento? Então, não compra. No provedor, não compra, não é só borda, não. Não é só MikroTik, Juniper, rádio, equipamento de fibra. Isso tem suporte IPv6? Tem, ok. Mandam aqui que nós vamos testar. Testou, ok. Se não, eu não compro. E tem fabricantes de Wi-Fi que no Wi-Fi mais barato que às vezes a gente oferta, não funciona direito ou não tem. E é um impeditivo. E aí, se a gente não comprar, ele vai providenciar. Mas não pode ser só falar 1, 2. Tem que todo mundo agir da mesma forma. A força é que ajuda nessas questões. O Jordi queria falar antes. Respecto de la cuestión de que Skype no funciona con IPv4, regla de oro, lo he comentado en mi presentación, en las LANs de los usuarios hay que mantener doble pila. De esa manera, las aplicaciones que no funcionan con IPv6 van a seguir funcionando. Tú no quieres romper eso. Está bien para un laboratorio, está bien para una prueba, pero no es algo práctico en la realidad. Quizás dentro de 2 o 3 años pueda empezar a ser práctico, pero hoy hay que mantener doble pila en las redes LAN. Respecto de la actualización masiva de CPEs, el problema muchas veces depende de si el CPE es de 1 o 2 o 3 fabricantes o si los usuarios tienen 100 fabricantes, 100 modelos diferentes. Porque aunque tú tengas un TR-069 u otros mecanismos que permiten hacer esas actualizaciones de firmware, lo que te puede ocurrir es que el fabricante no te quiera vender esa actualización, no quiera incluso desarrollarla aunque le pagues porque quiere venderte otro CPE. Entonces hay que tener la fuerza entre todos de presionar a los fabricantes y si se niegan a proporcionar actualizaciones, no comprar nunca más a ese fabricante, por ejemplo.
Eso es autorregulación, ¿no? Tú no me das lo que sabes que puedes hacer, yo no te voy a comprar más, simplemente. Bom, tem mais perguntas online, então, mas eu vou encerrar, depois nós ficamos aqui, se alguém quiser vir aqui à frente, e conversamos o pessoal já está indo embora, daqui a pouco tem o jantar do associado, então quero agradecer, pedir uma salva de palmas e encerrar. Muito obrigado.